Participação, saudamos a todos que participam e prestigiam nossa audiência pública. O que a sociedade espera da UFSPA para os próximos 10 anos? Acesso e permanência. Espaço destinado à apresentação de ideias e sugestões para a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2029 de nossa universidade. A presente audiência é um espaço de apresentação de ideias e sugestões para o aprimoramento das relações da universidade com diferentes segmentos da sociedade. O foco de debate de nosso evento é avaliar e considerar as expectativas vamos relacionar alguns procedimentos e informações importantes que devem ser observadas durante a permanência de todos nos eventos da universidade. Observem que a instalação dispõe de todos os sistemas de proteção e combate a incêndio, como, por exemplo, os extintores, alarmes, caixas de hidrantes com mangueiras, saídas de emergência devidamente sinalizadas, iluminação de emergência, sinalização de rotas de fuga. Em caso de emergência, é fundamental manter a calma, prestar atenção à sinalização de segurança e às orientações e sinais sonoros emitidos por nossa brigada ou por bombeiro civil. Recomendamos também atenção e cuidado ao circular por locais com diferença de níveis ou descer e subir escadas. Em caso de qualquer acidente, é fundamental comunicar o fato imediatamente através do ramal 8866 ou a recepção para que sejam tomadas as devidas providências. E ao registrar e agradecer a presença e participação, convidamos para ocupar o seu lugar em nossa mesa de trabalho a professora Lúcia Campos Pelanda, nossa magnífica reitora e presidente da presente audiência. Evelise Fraga de Souza Santos, coordenadora da Comissão de Revisão de PDI e vice-presidente da presente audiência. Milene Gomes Pereira, representante das Iniciativas Populares de Preparação para o Ensino Superior Dandara de Palmares. Luciana Dornelles Ramos, representante do projeto Empoderadas IG, que trata do acesso e permanência da população negra na perspectiva de educação antirracista. Professor Daniel Canavesi, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Ciências do Rio Grande do Sul e coordenador do grupo de trabalho da Abrasco sobre saúde da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Professora Camille Pegoraro, representante das escolas públicas para fins de inserção das escolas periféricas no ensino superior público brasileiro. Se inserem também na sequência deste evento a nossa mesa de trabalho Lico Fidelis, representante de povos indígenas organizados do sul do Brasil, e professor Guilherme Reichwald, representante do Fórum em Defesa da Educação para Jovens e Adultos, EJA. Informamos que não teremos na composição da mesa a Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas no Rio Grande do Sul e a Articulação Nacional Quilombola, conforme previsto em nosso edital. Oportunamente, faremos a leitura de uma carta encaminhada pelos representantes. Também registramos e agradecemos a presença da nossa vice-reitora, a professora Jennifer Safi. Agradecemos também aos nossos pró-reitores e seus substitutos, a nossa chefe de gabinete da reitoria e seus substitutos, as autoridades não nominadas por este cerimonial. Por se tratar de uma audiência pública, algumas regras e disciplinamentos, são colocados para sua organização, bem como sobre a condução das atividades.
Essas orientações constam no edital de convocação, publicado pela Reitoria da Universidade em 21 de outubro de 2019. Pontuamos aqui as seguintes prerrogativas da audiência. Preside a presente audiência pública a magnífica reitora da UFSP, a professora Lúcia Campos Pelanda, e a coordenadora da Comissão de Revisão de PDI, Evelise Fraga de Souza Santos, que ordenarão os trabalhos em conjunto com a mesa diretora, que por elas foi designada e convidada. Nossa reitora fala a abertura do ato explicando brevemente os objetivos da audiência pública. Na sequência, falam os representantes das iniciativas populares de preparação para o ensino superior, Fórum em Defesa da Educação para Jovens e Adultos, Projeto Empoderadas IG, que trata do acesso e permanência da população negra na perspectiva de educação antirracista, o Grupo de Trabalhos da Abrasco, representação de escolas públicas, e esses todos poderão se manifestar impreterivelmente por 5 minutos. Nós estaremos fazendo uma sinalização com uma plaquinha quando o tempo chegar a 3 minutos e uma plaquinha de acabou o tempo quando ele se encerrar. Asseguramos ainda a possibilidade de até 10 cidadãos ou representantes de entidades fazerem uso da palavra, que serão inscritos durante o evento. O tempo de fala será de até 3 minutos e as inscrições serão feitas no ato mediante a manifestação pública. E para atingir os objetivos da audiência, a mesa diretora poderá realizar adequações necessárias à boa dinâmica dos debates, inclusive possibilitar a manifestação de autoridades e representantes de órgãos, entidades, movimentos e organizações não inscritas. E para realizar a abertura, então, da presente audiência, convidamos nossa magnífica reitora, professora Lúcia Campos Pelanda. Então, eu queria dar as boas-vindas a todas e todos, agradecer muito por esse momento é muito importante para nós. O que é o PDI, né? Para quem não é da UFSP, é o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional. Está bem difícil isso aí. Falta firmeza de propósito para esse microfone. Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, é o nosso plano para os próximos 10 anos. O que a gente quer da universidade para os próximos 10 anos. E a gente vem discutindo ele o ano inteiro. A gente precisa terminar ele até dezembro, mas a gente começou a discutir até o ano passado já. E a gente acabou descobrindo que é uma tarefa extremamente difícil discutir o que a gente quer dos próximos 10 anos no contexto em que a gente está, de luta pela sobrevivência mesmo, né? Mas a gente, por isso mesmo, acredita que o PDI é um documento extremamente importante, porque ele vai dar o rumo que a gente quer, e é claro que a gente vai ter que pensar muito em todos os contextos, né, em todas as possibilidades, né, de conjuntura, porque nós não somos isolados do mundo. Apesar de a gente se chamar castelinho, a gente não vive isolado da sociedade. Mas a gente precisa colocar, reafirmar nossos valores. E, durante esse ano, a gente pensou muito sobre isso e chegou a algumas conclusões. A gente quer ter uma universidade inclusiva, acolhedora, com uma política clara antidiscriminação. A gente quer representar todos os segmentos da sociedade e, aí, por isso, a gente precisa dar uma atenção maior para aqueles que, historicamente, sempre tiveram muito mais dificuldade de acesso. E, por isso, é que a gente precisa escutar todo mundo, né? Pensar em quais são as necessidades específicas, pensar em como garantir o acesso, mas, mais do que garantir o acesso, como garantir a permanência. Porque, dentro de todo esse contexto, o que a gente pode, o que a gente não consegue, como é que a gente vai planejar em termos práticos mesmo, que a gente precisa. Então, é claro que tem uma parte do PDI que é a parte que a gente quer, que a gente sonha, que a gente deseja, que a gente acha que é o ideal, e tem a segunda parte, que é como é que a gente vai chegar lá, porque é um planejamento estratégico. Então, como a universidade existe para a sociedade, a gente tem feito esses fóruns, né? O primeiro fórum com os mais voltado para a área da saúde, e esse fórum pensando na sociedade, nos movimentos populares, na educação, para escutar. Então, nós estamos aqui para escutar, a gente tem certeza que vai aprender muito, e quer agradecer especialmente os representantes que estão na mesa e todos os demais que vieram prestigiar esse momento. Então, espero que a gente tenha
assim, um momento de bastante aprendizado e muita troca. Muito obrigada a todas e todos. Bom, tivemos alguma pequena alteração em alguns representantes que não puderam se fazer presente, então convidamos para ocupar então a nossa mesa de trabalho a Jaqueline Cunha, representando o Fórum EJA. E Alice Martins, representando o coletivo indígena da URGS. Iniciando, então, as manifestações da audiência, o que a sociedade espera da UFSA para os próximos 10 anos, acesso e permanência, vamos começar as nossas falas. Novamente, lembramos que o tempo é de 5 minutos. Passamos, então, a palavra ao representante das iniciativas populares de preparação para o ensino superior Dandara Palmares, Milena Gomes Pereira. Tá. Boa tarde a todos. Queria começar a fala dizendo que eu represento hoje o Dandara e todos os cursinhos populares de Porto Alegre, né? A gente sabe que os cursinhos têm crescido cada vez mais, e isso é muito importante. E como é um tempo muito curto, né, já vou começar linkando com a fala da reitora, né? Ela disse que a universidade é para a sociedade e os cursinhos populares, a iniciativa popular, ela parte desse mesmo princípio, né? A gente vê que as universidades públicas, elas não são frequentadas por toda a população. E a gente trabalha fortemente para transformar isso, para mudar isso, né? E como é que a gente faz? Nós preparamos os alunos com todos os conteúdos, né, dos cursinhos de pré-vestibular, mas a gente vai além disso. A gente trabalha com educação só, né, um estereótipo só de população. São pessoas diferentes, com realidades diferentes, com recortes diferentes, né? Cada cursinho trabalha com o seu recorte. O Dandara, ele trabalha com recorte de renda e o recorte racial. Mesmo sabendo que no Brasil esse recorte se complementa, infelizmente, né? Então a gente sempre trabalha pensando que esse aluno que está chegando na iniciativa popular, ele já percebe que esse espaço não vai ser fácil de ingressar, né? E a grande questão, uma grande problemática da educação popular e dos cursinhos não é só colocar o aluno dentro da universidade, porque quando ele ingressa, ele está só começando uma nova etapa, né? A gente pensa em como ele vai enfrentar essa nova etapa. Imagine um aluno frequentar um espaço tão elitizado, né? A vivência dele, que ele vai vivenciar, vai perceber, vai ser muito complicada se ele não tiver uma preparação, um cuidado na iniciativa dos cursinhos populares. Por isso que a nossa visão não é só conteudista, né? Não é só colocar, preencher os conteúdos para eles passarem nessas universidades, porque já não é fácil, né? Mas é cuidar dele. Não é apenas só colocar o aluno dentro, não é só o aluno entrar na universidade, mas é toda a vivência que ele vai ter nesse espaço universitário, né? Quando esse aluno entra, ele movimenta toda uma estrutura, né? A gente pode, talvez não perceba isso, mas ele movimenta e transforma. Isso é muito importante. Por isso que a gente sempre trabalha com essa questão de acolhimento.
A gente tem uma rede não só de docentes das disciplinas, mas um apoio psicológico, nós temos advogados também, que fazem esse apoio, porque o aluno que está buscando essa iniciativa, ele carrega toda a vivência dele também, né? Que não é uma vivência fácil, né? Cada um tem a sua história, a sua trajetória, e a gente tenta apoiar tudo isso, né? E construir com ele esse novo caminho. Por isso que, quando a gente pensa, né, nesse novo espaço universitário que a gente quer construir, para que ele realmente seja de toda a sociedade, é muito importante que a gente pense nesse aluno não só como um estudante, não só como um número de matrícula, né? Como é a saúde desse estudante, qual é a vivência dele, né? Qual é o caminho que ele faz. A universidade sempre tenta ter esse olhar sensível sobre eles, né? Então, a iniciativa dos cursinhos, ele vem com essa marca de buscar a democratização do espaço universitário. E não a democratização só como o ingresso do aluno, mas que aluno é esse e que aluno vai disponibilizar e vai usufruir desse espaço, né? Eu não sei se fechamos 5 minutos. Tá bom, então, muito obrigada. Passamos a palavra ao representante do projeto Empoderadas IG, que trata do acesso e permanência da população negra na perspectiva educação antirracista, Luciana Dornelles Ramos. Boa tarde. Me chamo Luciana Dornelles Ramos, eu sou professora da rede estadual, produtora cultural pela empresa Malê Afroproduções, e atualmente eu sou mestranda em educação pela URGS e me considero, acima de tudo, uma ativista negra. Eu entrei na graduação em 2003 na URGS e ainda não existiam as políticas de cotas, né? Na educação física eram 75 alunos por semestre que entravam. E desses 75 alunos que entravam por semestre, na minha época, a gente contava no curso todo 15 alunos negros, de 75 por semestre. Quando começaram as políticas de cotas, muitos colegas tentavam me utilizar como exemplo de meritocracia. Tu está aqui porque tu mereceu, mas tu é diferente, tu te esforçou. E eu ficava pensando, será, né, que todos os meus iguais não estão aqui porque eles não se esforçaram o suficiente? Né? É isso que esse discurso está dizendo. De verdade? Mesmo? Eu venho de uma família de professores, né, de mulheres empoderadas que fizeram de tudo para que a minha única obrigação fosse estudar. Então, eu só estudava enquanto muitos colegas meus ficavam em casa cuidando dos seus irmãos. Eu só estudava enquanto muitos colegas meus trabalhavam para ajudar a pagar as contas em casa. Eu só estudava enquanto alguns colegas, para ajudar em casa, deixavam de estudar. Eu só estudava. A minha consciência racial ela começou muito cedo. Aos 4 anos, brincando de Barbie, o avô de uma amiga minha disse: "O que essa negrinha está fazendo em cima da cama brincando? Se ela quer brincar na minha casa, ela tem que sentar no chão para brincar." Eu sentei no chão e continuei brincando, mas eu fiquei me perguntando por que as minhas colegas, minhas amigas, continuavam brincando em cima da cama. Foi a primeira vez que a minha mãe teve que conversar comigo sobre racismo, e isso foi aos 4 anos. Eu cresci, né, consciente de muitas coisas que aconteciam ao meu redor, e isso me tornou muito revoltada também. Mas a minha consciência de corpo político mesmo, ela aconteceu quando eu me tornei professora. Eu observei que as minhas alunas negras, elas não soltavam os cabelos, elas odiavam, elas usavam essa palavra: eu odeio meu cabelo, meu nariz, meu corpo, minha cor da pele. Os meninos só usavam boné, né? E quando não usavam boné, o cabelo era raspado. E quando eu perguntava para eles sobre quem se declarava negro, eles tinham vergonha de se declarar negros. Aquilo foi um choque para mim, porque eu, sendo filha da escola pública, aluna de escola pública,
Voltei para lá e ela ainda era a mesma para os meus alunos. Eles ainda não se viam nos livros didáticos, eles ainda não se viam nas histórias dos nossos heróis, que não são contadas, né? Ainda existia um não lugar para o aluno negro dentro da escola pública. Isso me incomodou muito. Desse incômodo surgiu o projeto que eu criei, o Empoderadas IG, que era um projeto, um grupo de estudos, chamado Poder do Crespo e o Empoderamento. E a gente estudou durante 3 meses, fazendo um encontro por semana, temáticas assim que não são faladas em sala de aula, né, como representatividade, gênero, igualdade, racismo, diversidade, feminismo negro. E depois de 3 meses eu notei muita diferença nas minhas alunas. Algumas tiveram coragem de soltar os cabelos, né, passaram pela transição capilar, entenderam como elas começaram a permitir se amar. E aí a gente foi visitar uma escola lá na Lomba do Pinheiro, a Escola Saint-Hilaire, fazer uma palestra. E quando eu chamei uma por uma das minhas alunas assim para ir lá para frente comigo, os olhinhos das crianças brilhavam, assim, brilhavam, olhando as gurias. E aí eu entendi que isso que era o importante, elas se tornarem representatividade para elas mesmas, né? Então, assim, não eram modelos, atrizes, né? Eram alunas de escola pública que tinham se apropriado da sua história, das suas raízes, da sua ancestralidade e começaram a se permitir se amar, né? A partir daí, a gente começou a gente seguiu estudando e começou a visitar outras escolas públicas das periferias daqui de Porto Alegre para dividir com o pessoal um pouquinho do que a gente aprendeu juntas, né? Hoje, depois de 10 anos me boicotando, né, eu tive coragem de fazer a seleção para o mestrado na URGS e levei o Empoderadas para a Educação. A gente está ali. Agora, o projeto faz parte da URGS junto, é a minha pesquisa. Eu achava que não era um ambiente para mim, mas hoje eu estou lá. Então, hoje as minhas alunas não estão aqui comigo, mas eu fico orgulhosa de dizer que é porque elas estão estudando para o vestibular, que vai ser agora em novembro, né? Porque elas acreditam nelas, elas estão se permitindo sonhar. Eu sei que, entrando na universidade, elas vão começar a encarar novos desafios. Afinal, a universidade segue sendo branca, elitista e eurocêntrica. E, por isso, a importância desse debate aqui hoje. Por isso, eu finalizo a minha fala convidando vocês à reflexão, né? O que nós vamos fazer para mudar o acolhimento de alunos que, assim como as minhas alunas, vêm de escola pública, trazem outros mundos, outra bagagem, outras culturas, né? Se a universidade é pública e para todos, quando ela vai passar a ser de todos? Muito obrigada. Com a palavra, o representante do Grupo de Trabalho da Abrasco sobre Saúde da População LGBT, professor Daniel Canavesi. Boa tarde a todas e a todos, e a mesa que está aqui composta nesse período da tarde, essa mesa de trabalho. Eu faço parte da Abrasco, a Associação Científica da Saúde Coletiva, que neste ano tem um grupo de trabalho específico para lidar com saúde da população LGBT. Então, acho que dessa que é uma das associações para nós na área da saúde de alta relevância, nós estivemos envolvidos, né, com a Abrasco na reforma sanitária, né, então acho que discutir um pouco da saúde da população LGBT é bastante importante, bastante caro. Eu faço parte também da URGS, então também sou docente, e agradeço por esse espaço, né, que foi convocado para nós, para participar dessa atividade. Eu queria iniciar destacando que essa ausência ou a invisibilidade, né, dos marcadores de raça, cor e etnia, gênero, sexo e a orientação sexual, então essa ausência e invisibilidade, ou a não inclusão deles, ou a inclusão regulada pela normatividade, gera exclusão social. Então, acho que esse é um ponto de partida importantíssimo. Isso acontece sobretudo no nosso cotidiano universitário, no cotidiano das escolas públicas, no cotidiano, se a gente for falar especificamente da área da saúde, de uma unidade de saúde, de uma unidade hospitalar. Então, os nossos corpos estão regulados pela norma, isso nos exclui. Então, acho que
essa sala, ela deveria... Esse é um dos momentos, acho que perceba aqui um pouco pelas falas da mesa, dos mais importantes possíveis para a discussão de um PDI, porque a gente está falando de nós, dos nossos corpos, de como nós ocupamos o cotidiano de uma universidade. E não estamos falando somente de estudantes que ingressam ano a ano na universidade, nós estamos falando também de nós, docentes, técnicos administrativos. Então, porque esses marcadores percorrem os nossos corpos de diferentes maneiras, com diferentes sistemas de opressão, né, e de exclusão. Então, acho que eles são operantes do ponto de vista científico, né, na área da saúde, como determinantes sociais de saúde. Então, é a partir dali que a gente reconhece que existe estigma, discriminação e violência. Eu poderia, se me dessem mais tempo, falar no âmbito da violência o que é a exclusão da identidade de gênero, da orientação sexual, do quesito raça-cor, da questão da etnia, provoca no cotidiano, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso de origem na organização de um PDI, né? Para que a gente possa reconhecer e articular isso do ponto de vista de operadores, nós temos, a partir desse GD, discutido que a gente almeja, né, a questão do reconhecimento, então, reconhecimento cultural, reconhecimento científico, reconhecimento dos diferentes saberes que emanam a partir desses marcadores, mas reconhecimento é insuficiente. Acho que a gente precisa, além da exigência, da necessidade do reconhecimento, da questão da redistribuição. Acho que isso a gente já tem avançado com as cotas raciais dentro do espaço universitário, mas, sobretudo, as travestis, as pessoas trans também precisam desse espaço de redistribuição, né? As mulheres lésbicas, os homens gays, os corpos que não são cisgênero, como o meu, precisam deste espaço de redistribuição. Numa representação de conselho universitário, dentro da sala de aula, nos concursos públicos, porque nós não acessamos da mesma maneira que os corpos, pela norma, conseguem acessar esse sistema no nosso cotidiano. Então, esses dois elementos são bastante importantes, e ele, do ponto de vista teórico, científico, a gente consegue alicerçar muita coisa a partir do reconhecimento da redistribuição, né? Acho que, a partir daí, as universidades, os espaços de educação têm feito diferentes exercícios, à luz, aí, inclusive, da necessidade de a gente descolonizar o nosso pensamento. Então, acho que a UFSPA tem esse desafio de pensar como que ela pode executar no seu PDI reconhecimento e redistribuição a partir desses marcadores, né? Poderia citar alguns exemplos, desde da própria formação para reconhecer a diferença de sexo, para a identidade de gênero, para a expressão de gênero. Isso não é consenso no nosso cotidiano. Referências, né, de autores e autoras, uso de linguagem neutra, cotas para as travestis e para as pessoas trans, que eu citava anteriormente, mas acho que há um exercício profundo que a universidade pública brasileira precisa fazer para que a gente possa dar conta dessas pessoas que não ocupam esse espaço e, sobretudo, para que esse tema seja de amplo interesse, porque quando a gente vê que a gente não conseguiu ainda ter um amplo interesse dos nossos colegas para falar sobre isso, é porque existe ainda um desafio para falar sobre sobre nós mesmos, né? Por fim, eu acho que a gente tem algumas políticas de equidade, tem documentos norteadores que podem nos auxiliar nisso, né? E acho que, além disso, não precisamos só do acesso, né? A permanência é indispensável. Não adianta a gente imaginar que um corpo de uma pessoa LGBT, se não for coibida a violência, se não for reconhecida a questão da identidade, da interseccionalidade, a gente, na verdade, está submetendo a mais violência, a mais insuficiência nesse debate. Agradeço pelo espaço. Passamos a palavra à representante de escola pública para fins de inserção das escolas periféricas no ensino superior brasileiro, professora Camille Pegoraro. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer o convite. É sempre bom estar nesse lugar aqui. Eu poderia passar a fala adiante, porque eu me senti muito representada pela Luciana, muito porque, enfim, eu não sou uma mulher negra, esse não é o meu lugar, mas eu me sinto na obrigação social de trabalhar esse tema, porque estou inserida em um espaço onde a maioria é negra. Então, eu ouço com muita tranquilidade a fala da Luciana, muita tranquilidade não, né? Mas com muita
enfim, me sinto muito representada pelo que ela disse, porque, de verdade, é isso. E eu acho que, quando me desafio a falar sobre o acesso dos nossos estudantes, a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei aqui, eu olhei para as pessoas e eu não enxerguei os meus estudantes aqui. Por mais que eu tenha e eu esteja vendo daqui, por mais que essa mesa seja composta majoritariamente por mulheres e negras, e sentadas aqui, sentados também, eu não enxergo os meus alunos nesse espaço. Então, isso é algo muito triste, porque a gente parte do pressuposto de como que os nossos estudantes chegariam aqui. E eu digo isso porque eles não sabem que esse espaço é deles. E eu já vivi isso em mais de uma vez ao longo da minha carreira docente na periferia de Porto Alegre, de simplesmente eles não saberem que o espaço da universidade pública, gratuita, é um espaço para eles. E, enfim, a gente está vivendo, a gente tem uma condição econômica da periferia que é muito cruel. A gente está em uma sociedade que destrói sonhos diariamente. E, ao mesmo tempo, eu me vejo num espaço onde a urgência da vida material é muito maior do que pensar em estar num espaço como esse. Quando eu era criança, e eu tive esse privilégio que a Luciana teve de só estudar, eu estava muito preocupada, desde pequena, com o que eu ia ser quando eu crescesse, né? Com o curso que eu ia seguir, o que eu ia fazer da minha vida profissional. E eu não vejo isso nos meus alunos, porque a urgência da vida material é muito maior. Existe uma questão e uma condição ali que é anterior a isso, que é anterior ao sonho da universidade, que é, de verdade, a luta pela sobrevivência. E, às vezes, quando a gente fala, as pessoas pensam que é exagero, mas não é. E eu só me dei conta do que era a periferia e do que é a escola pública da periferia de Porto Alegre quando eu estive lá. Embora eu discursasse sobre isso antes, de verdade, a gente só se dá conta disso no momento em que a gente está inserido lá. E, se eu pudesse, talvez, Lúcia, resumir numa frase o que eu acho, assim, eu fiquei me desafiando a pensar o que deveria estar no PDI de vocês, é algo que na universidade, a universidade ela tem 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. De verdade, a gente valoriza muito a pesquisa, me corrija se eu estiver errada, e pouco a extensão. E, pensando hoje em como que a UFSPA chega nos meus alunos, eu diria, valorizem a extensão, né? De verdade, é por meio da extensão que, não é evidente que a pesquisa é importante, ela atende demandas da sociedade que a iniciativa privada jamais vai tentar atender. Não me entendam mal, eu sou uma pesquisadora, jamais estaria aqui dizendo que a pesquisa não é importante. Mas, quando eu fico pensando nos meus alunos, eu acho que talvez a extensão chegue mais neles de uma... Acabou. Mas que a extensão chegue neles de forma mais efetiva do que, de verdade, enfim, todas as outras questões na qual a universidade está inserida e que são fundamentais. É isso. Passamos a palavra à representante dos povos indígenas organizados do sul do Brasil, Aline Martins. Boa tarde a todos e todas. Agradecer, em primeiro lugar, pelo convite, né, de estar dentro dessa instituição
da qual, assim como já falou a outra menina que está aqui na mesa, a gente não se enxerga, né? Eu sou Alice, sou uma mulher indígena em contexto urbano, né, que é uma mulher não aldeada. E sou estudante do curso de Pedagogia na UFPEL, em transferência para a URGS, né? E hoje vim representando o coletivo indígena da URGS, porque a gente constrói, mesmo eu estando em Pelotas, eu faço parte desse coletivo e a gente constrói algumas coisas super importantes juntos, né? Nós acabamos de encerrar agora o 7º ENEI, que é o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que ocorre uma vez ao ano em uma das cidades do Brasil, né? Isso foi na URGS, né? E foi bastante difícil a gente conseguir levar esse evento adiante, porque os caminhos que nos davam era para que não acontecesse, né? Porque nós já somos um incômodo estando dentro de uma universidade, né? Nós, povos indígenas. E então, quando você vai fazer qualquer coisa que nos envolva, né? Como a gente vê cada vez mais o quão difícil é tu ser indígena e te manter dentro da academia. Ia vir um outro parente meu aqui para conversar também, mas aí eu vou conversar um pouco com vocês e passar, né, das minhas vivências e o que a gente vê e o que é necessário, né, para o dia a dia, já que estou com essa oportunidade de estar aqui. Nós falando ali, como é que é, o que a sociedade espera, né, da UFSC para os próximos 10 anos. Então, eu representando o coletivo indígena da URGS e me representando como indígena, acho que esse acesso, né? A gente fala de acesso à universidade pública, que ela é pública e ela é para todos. Não, ela não é para todos. Ela é para uma determinada parte da sociedade. Quando a gente está inserido dentro dela, é sempre através de um processo que dizem assim, ai, que legal que vocês estão aqui, né? Porque tem as costas, porque tem um processo de reserva de vagas para vocês, né? E é o momento de não se pensar mais assim, dessa maneira, né? Como que essa universidade aqui, ela enxerga os povos indígenas aqui dentro? Né? Então, fica essa pergunta, na realidade, eu vou deixar uma pergunta, né, para ser respondidas, porque eu, na realidade, não consegui me enxergar aqui dentro, já participei de algumas atividades, né, e a gente nunca se enxerga dentro dessa estrutura. E não é para ser dessa maneira, né? Se é público, é para todos. O acesso, ok, acesso entrou, está lá os indígenas dentro da academia, né? Onde é que estão as garantias de permanência, né, deste estudante dentro da academia? Né? Porque ele chega, já sofre todo um preconceito. A universidade, principalmente da questão, a gente tem lá da medicina, na URGS, é um curso completamente elite, né? E aqui também, né, a gente vê dessa maneira, a gente vem aqui para falar verdades, né, para a gente poder tentar construir a partir disso. Como é que seria a garantia dessa permanência? E aí, quando eu falo da permanência, eu não falo só da estrutura para esse indígena estar dentro da academia. É também a questão da saúde mental, né, dessa violência que se sofre por tu ser o indígena e as pessoas te olharem todos os dias, tipo assim, o que é que você está fazendo aqui, dentro dessa sala de aula? E aí, dentro disso, as pessoas não perguntam, mas elas começam a violentar de várias formas, inclusive, às vezes, até dos professores, né? E aí é uma desistência, né? Que é essa coisa, não adianta acessar e não conseguir permanecer. E, para permanecer, como é que a gente vai ser humano para que se permaneça dentro dessa estrutura? Eu penso que, por enquanto, é isso que eu fico muito nervosa de fazer uma fala assim, da questão, principalmente, da inserção dentro da academia.
É isso. Com a palavra, o representante do Fórum em Defesa da Educação para Jovens e Adultos, Jaqueline Cunha. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Jaqueline, professora do Instituto Federal Rio Grande do Sul e componho a coordenação colegiada do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, juntamente com o professor Guilherme, que também está presente. E a EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos, ela contempla todas as falas que já foram, né, feitas até agora, porque, na verdade, é um grande guarda-chuva de todo esse público, né, de mulheres gays, negros e negras, enfim, indígenas, né, então todos os povos, né, todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a EJA abarca, né. Nós trazemos, enquanto fórum, a questão da função social das instituições de ensino público. Qual é essa questão social, né? Se a gente começa a pensar que as instituições, as universidades, elas são tão fechadas dentro dos seus próprios muros. Elas não fazem um contato com as escolas de EJA, por exemplo, as escolas de ensino médio. Alguém aqui, desculpa, não lembro quem, mas alguém disse, meus estudantes não sabem que podem acessar esse espaço. Realmente, o estudante trabalhador, ou trabalhador estudante, como nós costumamos trabalhar na EJA, ele não sabe que pode acessar esse espaço. E, quando ele consegue acessar, mesmo por meio das cotas, ele não consegue permanecer, porque esse espaço não está preparado para receber esse público, né? É um espaço muito elitizado, um espaço fechado, é um espaço que não se abriu para o social. Então, até quando nós teremos uma instituição de ensino pública que não atende o público, né? Além disso, né, nós pensamos também, enquanto fórum, nós trazemos a questão do acolhimento ao público que vem da EJA. E esse acolhimento não é o coitadismo, como muitas pessoas dizem, passa a mão na cabeça dele, é um coitadinho, ele tem menos condições. Não, ele não tem menos condições, ele tem condições iguais, basta a instituição providenciar essas oportunidades, oportunizar as condições iguais, né? Fazer o acompanhamento para que os estudantes tenham êxito, né? E o que é isso? Então eu vou baixar a qualidade da minha aula, né? Muitas vezes eu já ouvi professores falando isso. Não, mas eu sou professor, doutor, pós-doutor, com a pesquisa XYZ premiada, não sei onde. Essas pessoas não podem estar na minha sala de aula. E quais serão as pessoas que vão estar na sua sala de aula, né? Então, se a gente vai abrir e quer abrir, se essa instituição está pensando em se abrir ao social, ela precisa fazer um acolhimento e, sim, adaptar, né, se adaptar às questões deste público, né, que são questões também que têm a ver, muitas vezes, até mesmo com a própria linguagem, né? Quantas vezes uma pessoa que não está habituada com o ambiente acadêmico vem a uma palestra ou ingressa a primeira aula, ela não consegue entender o que é dito, né? E aí ela é tida como burra, como não tem que estar nesse espaço, ou vai procurar na internet, e aí a pessoa não tem internet, a pessoa não tem o acesso à internet, ou não tem um computador, enfim, tudo vai se dificultando, né? A compreensão, então, também por parte dos docentes sobre como trabalhar com estudantes trabalhadoras, né? Aí já pensa em trajetórias formativas de currículo, né? O que quebra quando se chega na universidade. Esses currículos são totalmente engessados e trabalhados com uma forma de produzir
mais de quem já está pronto, né, de trabalhar com a elite. E buscamos também desacomodar os currículos estáticos, sem flexibilidade, e entender os tempos e espaços das e dos estudantes. Isso é muito importante, porque eu acredito e lembro de quando eu era estudante, que eu também tinha meus tempos e meus espaços, e que eles não eram respeitados, né? Eu escutava na faculdade, e eu acredito que quem está aqui escute, quem é estudante e quem já está formado também já deva ter escutado, que não que acabou o tempo, não, essa parte também, né? Mas que nós não temos vida, né? Que quem está na universidade não tem vida, tem que trabalhar para a universidade, tem que produzir e tal. Né? Então, esse respeito, essa busca aos estudantes, e eu acho que a gente está... Eu já vou encerrar, prometo. Tinha outras coisas para falar, mas, enfim. A busca ativa que nós trabalhamos tanto na EJA, que é ver o que aconteceu com esse estudante. E nós estamos num momento social e um momento político muito importante que nossas instituições de ensino público não podem fechar, e se elas só não vão fechar se nós tivermos estudantes, e nós só vamos ter estudantes se nós fizermos a busca ativa, se nós trabalharmos pela permanência e o êxito desses estudantes e desses estudantes. Então, era isso, por enquanto. Obrigada. Passamos agora, então, à exibição de um vídeo de apresentação e também a leitura de uma carta enviada pela representação da Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas, no Rio Grande do Sul, e a Articulação Nacional Quilombola, que não puderam estar presentes. Quem fará a leitura da carta será a coordenadora da Comissão de Revisão de PDI, a Evelise Fraga de Souza Santos. Fábio, acho que o videozinho está ali no computador, se tu puderes passar. Boa noite. Boa noite. Estamos reunidos aqui no dia 28 de outubro de 2019 com a intenção de elaborar uma carta voltada para a área de saúde. Sou o Jefferson, morador aqui do Quilombo Fidelis, a Genesi e o Denis. Eles vão se apresentar e dizer de onde eles são. Boa noite, eu sou a Genesi do Quilombo Flores, tá? Estamos aqui junto, reunidos, para ver qual necessidade que tem do Quilombo da área da saúde, tentando buscar novos cursos, oportunidades nas faculdades para netos, para primos, para toda a parte da família. Boa noite, eu sou o Denis, eu sou do Quilombo do Areal. Estou aqui junto com o Jefferson e com a Genesi, discutindo para a elaboração de uma carta junto ao DCE da Universidade de Saúde de Porto Alegre, para a gente poder acessar as políticas de cota e de acesso e permanência de povos quilombolas e indígenas na promoção de saúde e igualdade dos nossos povos junto aos territórios mesmo, a gente poder construir junto e produzir conhecimento. Boa noite. Estamos reunidos aqui no dia 28 de outubro de 2019 com a intenção de elaborar uma carta voltado para a área... Ia ficar em looping ali. Bom, então nós recebemos, né, uma carta de manifestação das comunidades quilombolas. Então, carta aberta dos quilombos urbanos da comunidade acadêmica da UFEXPA. A atuação dos territórios localizados em Porto Alegre, nas esferas local, regional e nacional, respectivamente, Assembleias dos Povos, Seminário da Frente Quilombola RS, Movimento pela Reparação Histórica e a Organização para a Libertação do Povo Negro, bem como a construção da Articulação Nacional de Quilombos, ANQ, procura dar sequência no aprofundamento do protagonismo político,
contra-colonizador e suas ações que mantêm o racismo e a violência contra o nosso povo. Quando Dona Lígia, liderança da família Silva, no ano de 2001, decidiu, junto à sua família, não arredar o pé do território que pertencia ao seu núcleo familiar há mais de 60 anos, ela não sabia que mudaria a história de Porto Alegre e a realidade negra do Brasil para sempre. Não estamos falando de teóricos renomados das grandes teorias sociais e suas interpretações dos fatos. Falamos de nós. Nós interagimos e escrevemos a história com os nossos corpos, com os nossos territórios. O Quilombo do Silva, Alpes, Areal, Fidelis, Flores, Machado e Lemos, bem como as 11 retomadas indígenas e todos os incontáveis terreiros de Porto Alegre, que demonstram para toda a sociedade que há outras formas de construir o movimento social, ciências e política, e nós reformularemos as histórias contadas sobre nós. A realidade das nossas famílias no território brasileiro sempre foi marcada por escolhas políticas que não favoreceram nossos modos de vida. Muito pelo contrário, o racismo estrutural impõe discriminação e legitima processos de violência sistematizada sobre nossos corpos e territórios. As famílias negras, quilombolas e indígenas apresentam os menores níveis de qualidade na saúde e educação. Doenças ou complicações de saúde simples levam à mortalidade do nosso povo, por questões de um diagnóstico e tratamento não adequados. O acesso à informação e as estratégias possíveis para a promoção de saúde deixam de acontecer por causa de ações preconceituosas e violentas dos que nos conhecem, não sabem das nossas tradições e costumes. As nossas vidas são estigmatizadas pelos projetos de desenvolvimento arquitetados longe de nós, distantes da nossa realidade e dos nossos sonhos. Mas nós insistimos em viver, nos levantamos todos os dias, combatentes contra os processos de morte lançados contra nós. Em nossas estratégias, corporificamos o mais sagrado da humanidade, a coexistência com o diferente, com o outro. Neste sentido, com a possibilidade de inserção da comunidade quilombola nos ambientes acadêmicos, provocaríamos uma quebra de paradigma, tanto para os demais discentes como para os docentes, gerando um fluxo de troca de conhecimentos. Este fluxo não só poderá agregar valor às práticas científicas já produzidas na universidade, mas também poderá potencializar e renovar esse espaço, com as criações inovadoras que surgirão do encontro dos nossos conhecimentos e dos conhecimentos já acadêmicos. Somos favoráveis à garantia de um processo justo, dinâmico, robusto e transparente, referente ao acesso e permanência das pessoas quilombolas e indígenas nessa instituição de ensino superior. Apoiamos e julgamos legítima a iniciativa do movimento estudantil, protagonizado pelo DCE-UFSPA, na articulação junto aos territórios indígenas e quilombolas, pela promoção de saúde, educação, igualdade social, representatividade, diversidade, através da política de cotas como recorte territorial. Esta ação está dentro da campanha nacional de reparação histórica e humanitária contra os crimes de lesa humanidade e age dentro da política proposta pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da Organização das Nações Unidas, a ONU. Assinam esta carta Quilombo do Silva, Quilombo dos Alpes, Quilombo Areal da Baronesa, Quilombo Fidelis, Quilombo dos Flores, Quilombo dos Machado, Quilombo Lemos, Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas no Rio Grande do Sul e a Articulação Nacional de Quilombos, a ANQ.
Neste momento, abrimos espaço para a participação do único representante inscrito previamente nos termos do edital, representando o Centro Acadêmico Igor Carneiro, do curso de Psicologia. Boa noite a todos e a todas presentes. Boa noite, reitora e mesa convidada. Eu me chamo Augusto, sou estudante do primeiro ano de Psicologia aqui da UFSPA e hoje represento o Centro Acadêmico Igor Carneiro, ao qual ajudo a construir. A gente está aqui porque acredita que é realmente importante manter o caráter democrático da universidade. Sabemos, então, que há uma discussão corrente dentro da universidade sobre a troca de turno do curso de Psicologia, que passaria de ser de um turno noturno para o diurno. A gente entende que essa pauta tem muitas implicações e que, dessa forma, ela deveria ser discutida amplamente pela comunidade tanto discente quanto a comunidade geral, antes de ser levada às instâncias superiores. O maior argumento para justificar essa mudança seriam as perdas pedagógicas devido à carga horária elevada do curso. Essa também é uma preocupação dos estudantes. Afinal, todos nós queremos uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Não obstante, o ENAD nos mostra que temos o melhor curso de psicologia do país, nota 5, ainda que seja um curso noturno. Nós gostaríamos, então, de compreender qual é a perda pedagógica que justificaria uma mudança, que nós entendemos que dificultaria o acesso dos alunos e trabalhadores à universidade. A fala da Jaqueline aqui é uma fala que vem muito de encontro com aquilo que a gente pensa. Quando a Jaqueline fala sobre ser trabalhador e estudante, e não estudante e trabalhador, isso significa que a gente precisa estar aqui trabalhando para se manter na cidade e para, então, conseguir acessar a universidade. E como estudantes trabalhadores acessariam um curso diurno? Além disso, a gente entende que quando estudantes trabalhadores, quando estudantes quilombolas, quando estudantes negros, quando estudantes que não fazem parte desse perfil elitista da universidade entram aqui, a gente não entra sozinho. A gente entra com toda uma história. A gente entra com a história da nossa família, de pessoas que trabalharam, que passaram por diversas situações de privação, para que hoje a gente pudesse acessar a universidade. Paulo Freire nos fala, na sua frase clássica e muito significativa, que a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Nesse sentido, a gente gostaria de propor a reflexão para todos que estão aqui sobre que pessoas nós queremos na UFSPA nos próximos 10 anos. Muito obrigado. Abrimos espaço agora para a participação dos membros da plateia. Quem desejar se manifestar deve erguer a sua mão para se inscrever. Teremos 10 inscritos e cada um terá o direito de fala de até 3 minutos. E nós temos os nossos colegas aqui com os microfones, então só sinalizar a mão que a gente já... Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas ao coletivo indígena da URGS e à Frente Quilombola, pela maneira como eles foram recebidos aqui na universidade, de portas fechadas e com um discurso colonialista de que eles precisavam de convite para acessar a universidade. Porém, como muito se defendeu durante esse ano de 2019, essa universidade é do povo. Essa universidade é do povo e também os povos tradicionais são incluídos quando a gente vai abrir esse discurso de que é uma universidade popular e que todos merecem o direito de acesso. Nós, do Centro Acadêmico da Medicina, juntamente com o DCE e outros centros acadêmicos, gostaríamos de demonstrar nosso apoio aos povos indígenas e quilombolas pela luta
a esse acesso a essa universidade, que é a única do Rio Grande do Sul que não contém, a única universidade federal do Rio Grande do Sul que não contém uma política, um vestibular extra para esse acesso de indígenas e quilombolas, os povos tradicionais. Então, nem quilombolas, nem indígenas aqui têm esse acesso. E mesmo que eles conseguissem entrar pelo SISU, isso é possível, claro, mas a gente não tem esse recorte na universidade. A saúde é uma das principais pautas dessas comunidades, então é muito precária a saúde nesses locais. E nós, como universidade especializada em saúde, única do Brasil, temos a obrigação de promover essa integração entre esses estudantes indígenas e quilombolas aqui na universidade. Para finalizar, eu queria destacar que essa audiência é muito importante e ela não deve ser meramente simbólica. Precisa de uma construção real do vestibular indígenas e quilombolas já para 2020, porque eu não sei como a gente vai conseguir fazer isso aqui com a OS instalada na universidade, então seria muito importante que fosse de imediato essa criação do vestibular. Precisa haver uma verdadeira abertura da universidade, abertura das portas da universidade para os movimentos sociais que já estão há muito tempo lutando com o movimento estudantil para garantir esse acesso da sociedade, da parcela da sociedade que não é contemplada com educação de qualidade. É isso, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter escutado toda a mesa e eu acho que, no meu pensamento, a gente não discute a importância e a necessidade, sem dúvida nenhuma. Agora, falando um pouco em relação também à fala do colega, eu fico pensando que a gente também tem que propor o como fazer isso. Né? Ele comentou, a gente tem visto cortes e cortes, a gente soube dos cortes que vão acontecer para o ano de 2020 no auxílio permanência, né, dos alunos atuais da UFSCPA. O colega colocou aqui o ponto de, possivelmente, existe o plano, né, de nós sermos administrados por uma OS. E eu acho que a gente também tem que começar a tentar achar a alternativa de como implementar essas discussões na prática, né? Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Alguém mais? Boa tarde, eu sou a Andréia, sou técnica administrativa aqui na UFSCPA, sou representante sindical da SURGS e eu não queria estar falando, eu queria que os estudantes tomassem conta desse microfone, mas tomem conta, depois que eu falar, eu quero ver vocês falar. Eu fiquei muito feliz de ouvir vocês falarem sobre o acesso. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco para trás também. As políticas e as estruturas de assistência estudantil, durante os últimos anos, foram dependentes do PNAES, mas teve momentos da história que foi vontade das instituições fazer casas de estudante, fazer restaurantes universitários, como uma política e uma cultura institucional de que, sim, é preciso entrar e permanecer e fazer o curso e ser feliz nesse momento, nessa vida de estudante, né, dentro da universidade. E também é muito verdade, como já foi dito pela mesa, a Universidade Federal ela não é feita para o trabalhador estudante e nem é feita para os seus servidores que estudam. Existe uma série de dificuldades bastante importantes. Mas, assim, quando eu soube dessa questão, eu sou uma egressa do bacharelado da URGS, que foi criado graças à adesão ao Reúne na URGS. Eu fiz um curso noturno e, na época, não poderia fazer um curso diurno, porque eu já estava trabalhando aqui. Engraçado que, no plano pedagógico já da psicologia, de 2009, tem uma frase bastante importante,
que a proposta de criação de vagas noturnas em cursos de graduação venha ao encontro do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, projeto lançado pelo governo federal e acolhido pela instituição. A coragem e a ousadia de implementar um curso noturno na UFSPA reafirma a política da atual gestão da época em expandir com qualidade e compromisso com as demandas sociais. Então, além de um vestibular especial para quilombolas, para indígenas, para negros, para os alunos da escola pública e de baixa renda, o curso noturno ele é fundamental se a gente quer colocar aqui dentro pessoas que realmente não podem, talvez, mais depender de bolsas de PNAES. Eles vão precisar trabalhar e vão precisar estudar. E isso depende de vagas noturnas e de um currículo humano que não extrapole, né, o que é possível fazer para um aluno que trabalha durante o dia, estuda durante a noite e faz isso com muita competência e inteligência, como qualquer outro aluno. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu sou do Fórum Estadual de EJA também, da gestão coletiva, e eu queria enfatizar a questão que a colega Jaqueline já iniciou, que é da pedagogia do cuidado. Na EJA, nós temos procurado muito essa questão de adaptação curricular no sentido do acolhimento. Não é possível pensar o trabalhador ou a trabalhadora estudante sem flexibilização de currículos. Currículos flexibilizados, como a Jaqueline também já falou, não é baixar o nível, mas é revisar aquilo que é possível dentro dos tempos e dos espaços do currículo. Nas nossas práticas de EJA e também dentro dos institutos federais, isso não é fácil de fazer. Os institutos federais também não foram feitos para esse acolhimento. No entanto, se tem buscado cada vez mais essa unidade de perspectiva de educadores e educadoras, que eu posso considerar essa questão dos currículos flexibilizados. Como que, na prática, se faz isso? Se faz por essa escuta atenta e o registro de todas as equipes de acompanhamento. Então, não basta ter uma sala de aula, professores e professoras. A gente precisa ter equipes que acompanham e que fazem essa escuta e de intervenção, desde a psicologia, passando pela assistência social, passando pelo pedagogo, pela pedagoga, até as relações intersetoriais. Recentemente, nós tivemos o Encontro Nacional de EJA, e esse foi um dos 22 GTs, as relações intersetoriais, porque, muitas vezes, não é a instituição educativa que vai dar conta, mas ela vai ser a mediadora desses processos. Então, no nosso caso, por exemplo, eu trabalho numa instituição que é federal também, que é o Instituto Federal em Sapucaia, e essa relação com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com a questão da coordenadoria da mulher, são essenciais para a gente dar esse acolhimento, que, no fim, dar é como força de expressão. Nós somos, na verdade, mediadores e mediadoras nesse processo. Atualmente, o Fórum de EJA está recebendo denúncias, e nós já vamos para a segunda reunião com os núcleos de EJA do Estado. E a grande questão, entre outras, é como dar prosseguimento para as demandas estudantis. Não pode se pensar a instituição descolada desse conjunto das intersetorialidades. Só temos 2 exemplos de êxito aqui. Aqui nós temos 2 estudantes que estudaram no Instituto Federal e que as mães estão na EJA e que vieram através delas, né? Por coincidência, encontrei as 2 aqui agora. E a perspectiva de que a busca ativa é isso, que a Jaqueline também já falou, né? Quando a gente chega às comunidades e se apresenta como instituição. É isso. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Júlia, eu sou aluna da farmácia do 4º ano, sou integrante do coletivo negro aqui da universidade, e eu queria fazer uma pergunta para o pessoal do MUP e do CA,
sobre como vai ser, caso e quando seja implementado o vestibular para quilombolas e indígenas. Como vai ser para a permanência dessas pessoas, desses corpos, dentro da universidade? A gente sabe que a universidade, tanto pública quanto privada, é um lugar pensado hegemonicamente para pessoas brancas, cis, HT, enfim. E a gente, e eu acho que eu posso falar pela maioria dos alunos negros aqui da universidade, sabe o quanto esse ambiente é agressivo para nós em vários aspectos. E nós somos pessoas que já estamos mais inseridas nesse meio, né? E aí eu queria saber como é que a gente propõe e implementa uma coisa que tira essas pessoas do meio delas e simplesmente coloca elas ali, porque a ideia é maravilhosa. Eu super gostaria e quero que essas pessoas estejam entre nós. Mas como é que a gente vai manter elas aqui dentro? A gente sabe que saúde mental não é um tópico fácil para se falar dentro da universidade. A gente teve 2 casos recentes que ilustram isso de uma forma bem explícita. E como a gente lida com a saúde mental dessas pessoas que não estão preparadas para estar aqui dentro, que não é um lugar pensado para elas, não é um lugar pensado para mim, que sou uma mulher negra. A universidade não é um lugar que foi pensado para mim, nunca foi. E esse lugar é pensado para pessoas indígenas, para pessoas quilombolas. Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas fiquem aqui e progridam e se formem e cheguem no final da faculdade com a saúde mental num lugar bom? Porque eu não vou chegar. A minha saúde mental já não está num lugar bom e não está faz tempo. E eu sempre fui inserida nesse ambiente. Como é que a gente vai fazer isso? Qual é a proposta concreta de vocês, assim? Porque a experiência que a gente, como coletivo, tem com a reitoria, com as pró-reitorias, enfim, são de esforços constantes para que a gente sinta que esse também é um lugar nosso. Então, eu entendo que tenha vários motivos X e Y para que certas coisas não tenham acontecido em certos momentos, mas eu também entendo que essa é uma gestão que está se esforçando para fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu acho que, não sei se todo mundo que está aqui estava na outra gestão, mas esse não era um espaço que a gente tinha, de pegar o microfone e dizer o que a gente queria da universidade. Então, eu queria ouvir de vocês mesmo qual é a proposta para a permanência desses alunos, futuros alunos, né? Sim, essa é uma preocupação bastante relevante. Teve uma reunião com a reitoria, inclusive foi encaminhado um GT que está trabalhando nisso, nas possibilidades. A verba do PNAES, que é para pagamento da assistência estudantil, ela é complementar. Os indígenas e quilombolas já recebem auxílio direto do governo, então esse dinheiro nem é repassado para a universidade. Só um pouquinho. E a gente tem que entender que, primeiro, precisa existir a demanda, entendeu? Então, os estudantes precisam estar na universidade. Não vai ser criado, não vai ter dentro da universidade uma verba para pagar assistência aos indígenas se os indígenas não estão aqui, entendeu? Se os quilombolas não estão aqui. Então, primeiro, a gente precisa criar esse acesso para que a gente possa lutar para garantir a permanência desses estudantes. Eu não sei se eu fui escuro o suficiente na minha fala. Eu não estou falando de verba, eu estou falando de saúde mental, eu estou falando de permanência, eu estou falando das pessoas andarem nos corredores e sentirem que pertencem a esse lugar. Não é... Enfim, claro, a questão financeira ela é importante, mas não é exatamente isso que eu estou falando. E a questão financeira também é bem... A gente pode pensar que ela é bem problemática, né? A gente está num governo que está cortando absolutamente tudo, que falou que não quer 1 centímetro de terra para indígenas e quilombolas, e aí quem é que vai ter peito para ir lá para Brasília lutar por verba para as pessoas ficarem dentro da universidade? O próximo edital já tem cortes, enfim, toda essa função. Mas não é, esse não era o ponto. O ponto, e infelizmente eu vou ter que falar de
disso que me dói a todos nós, mas a universidade é um lugar pensada principalmente para homens brancos cis HT. E a gente teve 2 deles que não conseguiram ficar aqui dentro esse ano. Como é que a gente vai garantir que pessoas que são completamente fora desse espectro pensado para elas permaneçam dentro desse lugar? A gente tem várias outras barreiras de língua, de metodologia de ensino, sabe? Não é simplesmente tu dizer assim, olha só, galera, podem entrar, entrem, e agora? E aí? Eu vim de escola pública e foi muito difícil o meu primeiro semestre aqui nessa universidade. Imagina para um indígena e para um quilombola. Sabe? Eu boto muita fé na ideia. E no mundo ideal, super funcionaria. Mas eu acho que é muito mais do que abrir vagas e lutar por um edital e dizer, nossa, a gente precisa de um edital. A gente precisa pensar, porque, assim, e isso também vem de encontro com uma crítica super pessoal minha. Não estou falando pelo nome de ninguém. Mas, assim, o que garante que as pessoas que estão lutando agora para essas pessoas entrarem, enfim, DCE, CA, toda essa função, vão continuar garantindo isso depois? Por exemplo, o edital é aplicado ano que vem. Aí, ano que vem, tem eleição de novo do DCE. Vai que é um DCE de direita que ganha. E aí, quem é que vai segurar esses alunos aí dentro? E os alunos entram. E aí, o que acontece? Vai que a Lúcia não ganhe de novo a reitoria e venha um outro reitor que concorde com todos os pensamentos do nosso presidente atual. A gente tem 4 anos disso pela frente. A gente precisa pensar todas essas questões. Não é dinheiro. Não é dinheiro. É acolhimento, é permanência, é sentimento de pertencimento dentro da universidade. É disso que eu estou falando. A gente queria fazer uma rodada aqui na mesa, o Pedro fala, e depois a gente vai passar aqui e fazer uma rodada rápida na mesa para responder essa questão de o que cada um pensa na prática, assim, que possa garantir a permanência. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando, agradecer a presença de todo mundo, da reitora, da mesa, e principalmente dos estudantes aqui da UFSCPA, que a gente sabe como a nossa rotina é massiva, né, e como existe cobrança em cima da gente, é difícil participar dos eventos, principalmente aqueles para discutir o nosso futuro. Eu não sei se eu sei te responder bem a pergunta que tu fez, como é que a gente vai fazer para manter as pessoas aqui dentro da UFSCPA, né? E não é o meu lugar de fala, não é sobre o acesso, sobre ao grupo que eu pertenço, mas então eu faço um pouco uso das palavras dos povos que estavam presentes na reunião com a reitoria, e eles foram muito enfáticos que para eles é muito importante eles poderem estar aqui dentro da universidade lutando pelo espaço deles. Depois a Lúcia disse que a gente vai fazer uma rodada pela mesa, então eu peço a palavra da Alice de como é importante esse acesso e como que os indígenas fazem na UFSC para permanecer dentro de dentro da URGS, desculpa, que é onde já tem acesso, né, e como em todas as outras universidades federais do estado. E como prática, assim, de como mudar essa universidade que a gente vive, de como fazer ela mais inclusiva, eu trago a bandeira do MUP, de Movimento por uma Universidade Popular, que é além de pensar essa inclusão, é realmente a universidade pensar as demandas da classe trabalhadora e dos filhos da classe trabalhadora e mudando com mudanças muito simples, como construção da casa do estudante, construção de restaurante universitário. A gente sabe que a gente vive um momento de cortes, mas como a própria Andréia disse, existiram momentos e ainda vão existir momentos onde isso não é uma opção, não é simplesmente uma questão de orçamento, mas sim uma questão de vontade. Um outro exemplo muito prático que poderia ser tomado dentro da UFSCPA é a democratização dos espaços, como o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão e o próprio Consum, que é um espaço onde não tem paridade entre discentes e docentes. E a fala fica aberta, então, para a mesa, para os representantes dos povos negros, povos quilombolas e povos indígenas estarem respondendo a tua pergunta. Então, eu queria fazer essa passagem rapidinho para a gente fazer o encerramento e ouvir, então, a palavra de cada um da mesa mais uma vez.
Acho que, só resumindo, né, todas as colocações, o acesso é extremamente importante, mas o acesso vem junto com a permanência. Então, as duas coisas têm que ser pensadas juntas, né? Tá. Eu vou aproveitar a pergunta da Júlia, que eu acho extremamente pertinente, e eu acho que, principalmente quando a gente não está no nosso local de fala, a gente tem que fazer um esforço dobrado para se colocar ali naquela situação e pensar como é que a gente poderia, né, resolver isso, como a gente poderia conviver com essa diferença. Afinal, acredito eu que a população negra e indígena tem esse esforço diariamente para conviver na sociedade brasileira, que não é pensada para nós. Então, assim, eu acredito que a gente só desenvolve empatia por aquilo que a gente conhece. Tá? E a gente tem já aí um grande problema, porque a gente não conhece a história da cultura e a cultura da população negra, da população indígena, da população quilombola nas escolas. Começa por aí, né? A gente não aprende sobre isso na graduação. Então, continua a nossa problemática. Então, assim, as pessoas que falam sobre isso, as pessoas que estudam sobre isso, elas acabam sendo autodidatas. Elas acabam buscando sozinhas autores, pessoas que falem sobre, pessoas que se abram para oferecer esse acesso. E aí, como é que a gente vai ter empatia sem ter esse acesso? Aí eu entro no ponto que eu acho que é crucial, que é a gente precisa ter os professores nesse debate. A gente precisa ter os professores nessa discussão, porque os alunos passam por aqui. Os alunos passam 4, 5, 6, sei lá quantos anos aqui dentro, mas os professores permanecem. E os professores precisam ser mediadores. Os professores precisam se preparar, e aí eles vão ter que abrir a cabeça e entender que eles precisam se preparar para receber esse outro público, que tem um tipo de cultura da qual ele não domina. Às vezes, é uma questão de ego muito grande dos professores entender que, bom, eu não entendo disso, eu vou ter que começar a aprender, eu vou ter que começar a trabalhar com outras bibliografias, eu vou ter que mudar a representatividade dentro de sala de aula. E se a gente não dialogar com os professores, a gente não vai ter uma mudança, porque, como disse a Júlia, as gestões passam, os alunos passam, e tem gente que entra aqui e faz uma luta super grande, mas, quando eles saírem, alguém vai ter que continuar essa luta, e quem permanece sempre são os professores. Então, eu acho que os professores são os mediadores, né, dessa questão toda. Eu acho, não sei como é o currículo aqui, mas acho importante terem disciplinas voltadas para a saúde da população negra, para a saúde da população indígena, quilombola. E, sinceramente, acho que essas disciplinas têm que ser obrigatórias, porque, senão, acontece o que aconteceu aqui hoje. Numa instituição onde a maioria dos alunos são brancos, por que a gente está com esse público aqui, que são os que estão inseridos nesse debate? Onde é que estão os outros que acham que não precisam debater esse tipo de coisa? E, infelizmente, a gente vai ter que colocar uma obrigatoriedade nessas pessoas de se colocarem nesse lugar e pensarem: por que eu trato, né, esses públicos como o outro? Porque eu me trato como norma? Né? Então, acredito que passa por aí o nosso debate para a gente pensar em como é que a gente vai acolher dentro da universidade essas populações. E eu acho que esse debate passa diretamente pelos professores da universidade. Obrigada. Bom, respondendo à pergunta, onde é que está o moço? E para todos aqui. Como a gente consegue permanecer dentro da URGS? Eu, na realidade, sou da UFPEL, né, como já expliquei aqui, em transferência para a URGS. Mas digo para vocês que, pelos relatos do coletivo indígena da URGS, dentro da URGS é muito mais difícil do que, tipo, em Santa Maria ou na UFPEL, que era onde eu estava. Eu, talvez, não tenha tanta dificuldade de como me colocar dentro da universidade, porque eu sou uma indígena urbana, né, como já expliquei aqui. Então, eu estou na cidade desde que eu nasci, né, e tenho algumas outras militâncias também dentro de outros movimentos sociais, dos quais me empoderam para fazer o debate, o enfrentamento e se tornar um pouco mais leve.
Mas os meus parentes que vêm da aldeia, né, principalmente aqui para a URGS, eles sempre dizem assim, tem dias que a gente tem vontade de sair correndo e voltar para a aldeia. A gente chora muito, porque todos os dias nós somos violentados. Ou as pessoas não nos enxergam, que é isso que a sociedade não quer, né, nos enxergar. Enquanto a gente está dentro deste espaço, né, que é a universidade pública, se sofre vários tipos de violência, né? E então o que se faz? Se continua, se permanece com muita resistência e com algumas articulações e com muitos não atendimentos, inclusive, né, dentro da própria estrutura da universidade, que deveria garantir essa permanência, né, que aí foge da questão do acolhimento e, principalmente, da saúde mental, né, que era o que como a gente se garantiria, né, dentro dessa estrutura para ela se tornar mais leve para nós, se nós fôssemos realmente acolhidos de verdade, não para ser estudados ou pesquisados, que é isso também que acontece muito. Aí se torna muito querido de algum professor, porque aquele professor tem um interesse, né, e aí em fazer uma pesquisa, né? Então é isso. A gente continua dentro da universidade com muita resistência e, infelizmente, com muito choro, inclusive com casos de depressão. E já que essa universidade nos chamou aqui, né, para pensar um processo seletivo para os povos indígenas dentro desta estrutura, que pense bem como vai acolher e como vai fazer para ter esses povos aqui dentro com respeito. É isso. Obrigado. Eu me sinto um pouco desconfortável de falar sobre isso depois de uma indígena com toda a sua representatividade. Mas, para contribuir mesmo... Tudo bem. É que, enfim, o tema se levantou de uma forma tão forte que, às vezes, é difícil a gente fugir do tema. Enfim, mas estou aqui no meu lugar branco, não colonizadora, por favor. Mas eu acho que a gente precisa pensar a universidade inserida numa sociedade, né? E às vezes eu acho que a gente esquece um pouco disso quando a gente diz, aqui dentro da universidade temos que reticências, né? Seja lá o que for. E nós aqui dentro, e vocês aqui dentro, vão, de certa forma, refletir o que está acontecendo lá fora. Então, as questões do preconceito e de todos os preconceitos, seja ele de classe ou de cor, etnia, enfim, eles vão estar presentes aqui como eles estão na sociedade e eu acho que cabe a nós todos, com a responsabilidade social que temos, lutar para que eles diminuam cada vez mais. E falo isso de um lugar de empatia mesmo e de alguém que sente uma responsabilidade social com o público que trabalha, porque sou uma servidora pública e escolhi isso como dever também. Mas, para contribuir também com essa questão, eu quero contar uma pequena história para vocês que eu lembrei lá da universidade onde eu faço meu doutorado, na Unicinos, de um professor que compartilhava comigo a dificuldade de orientar o TCC de um aluno indígena. E ele me contava as diversas estratégias que ele foi buscar para trabalhar com isso, porque
Ele me dizia da diferença da escrita, por exemplo, né, que essa nossa escrita acadêmica é um tanto limitadora para povos que têm uma escrita mais narrativa, e aí tu me corrige se eu estiver errada. E eu sei que houve, no início desse ano, toda uma discussão entre os professores da graduação para que fosse flexibilizado um trabalho de conclusão de curso, onde ele conseguisse transpor a sua cultura de escrita ali para dentro, né? E isso não quer dizer diminuir qualidade, ou, enfim, é só algo que não nos custa fazer, e eu realmente, quando ouvi essa história, fiquei bastante tocada com a humanidade que eles tiveram em tratar com todas essas questões. Então, mais para compartilhar isso com vocês mesmo. Então, pergunta difícil, né? Eu acho que tudo que, quando a gente pensa em questões sociais, não existe receita de bolo, né, galera? Então, a discussão, ela é o início de tudo. A carta da Frente Quilombola, achei maravilhosa. Acho que só por ela a gente podia partir e tirar várias conclusões. E vamos nos atentar ao que estava escrito naquela carta, né? 2 pontos me chamaram a atenção, e a partir deles que eu fiquei aqui pensando nessas ações concretas que vocês trouxeram, né? Aquela ação contra colonizadora que eles dizem, né, na carta, a gente tem que começar a pensar sobre ela e ter essa ação mesmo, né? E aí parte da gestão pensar e fazer isso, e a questão do projeto que são feitos longe da realidade. E é exatamente o que a gente está discutindo aqui. Essa universidade que a gente tem aqui, né, ela é totalmente é totalmente fora da realidade da sociedade, né? Quando é pensado só para um ser, né, não é pensado para o resto, não é contra. Vocês viram que a palavra contra? Não é pensada na realidade, né, da sociedade. Então, acho que, como eu já tinha dito, né, o olhar sensível sobre os alunos é extremamente importante, né? E o papel do professor, bem como a Luciana disse, é extremamente importante, né? Eu sou professora, então sempre penso nisso, né? Eu trabalho na rede privada e também na rede de iniciativa popular, e é totalmente diferente, né, o pensamento. E eu estou tentando transformar esse espaço, esse pensamento também desse espaço privado, né? E a gente faz isso, pessoal, conversando, né? Esse espaço da audiência é muito importante por causa disso, para a gente ver que tem alguma coisa muito errada e o que a gente vai fazer com essa situação, né? Então, ter esse olhar sensível do aluno. O professor, ele tem um papel fundamental, porque é ele que faz, né? Ele que organiza, ele que fica. Vários alunos passam por nós, então a gente está sempre sendo o agente que vai instigar o pensamento, né? Fazer com que o aluno reflita sobre a posição, né? Sobre o mundo que ele vive, a posição dele, qual a função dele nessa sociedade, é importante também. E a representatividade, eu acho ela uma ação muito importante, pessoal, né? A gente pode... a gente esteve aqui no momento das discussões, né? Vamos inserir esses alunos aqui, mas a permanência dele, né? A gente tem que pensar sobre isso. E a representatividade, ela é muito importante. Ela muda a nossa vivência, né? Quando eu disse para vocês, quando eu estava apresentando aqui o cursinho, como a gente se preocupa nisso, né? A gente se preocupa em saber a qualidade de vida desse aluno durante o cursinho e o pós-cursinho, porque a gente entende que não vai ser fácil para esse aluno frequentar esse cursinho, né? A gente faz um recorte no Dandara, que é um recorte racial. Então, a gente entende que o nosso aluno que vai entrar nessa universidade não vai ser fácil para ele, né? Então, a gente está sempre dando esse apoio e tentando fazer com que ele compreenda que realmente não é fácil. Mas nós estamos só no ponto de partida, né? A universidade que tem que pensar isso realmente,
né, que tem que fazer essas ações. E essas ações têm que vir dos alunos e também dos professores. Só para finalizar, o Dandara, a gente costuma ter uma adaptação curricular também conforme os nossos alunos, né? Então, quando a gente começa o nosso ano letivo, a gente começa a ouvir os nossos alunos, a gente começa a compreender a demanda deles, a gente, assim, organiza a nossa adaptação curricular, né? E são aqui nos meus alunos aí de prova, de que a gente sempre se reorganiza e tenta construir um currículo a partir do que eles também querem, né? Do que eles se sentem confortáveis em fazer. Então, pensar a universidade como um espaço também de ceder também, do aluno poder ser o agente de transformação. Isso é muito importante, né? O professor é o agente, mas o aluno também. Ele tem que ter esse espaço para ele poder moldar, né? Para ele poder dizer o que não agrada, o que ele quer fazer, os projetos que ele quer ter na universidade, e isso ser realmente feito na universidade, né? O aluno que faz a universidade acontecer, né? Ele que transita pelos espaços. Por isso que a gente tem que sempre partir e ouvir os alunos, né? Então, que todas as gestões ouçam seus alunos, né? E vejam quais são as demandas que eles estão trazendo e se adaptem. Acho que pensar isso é pensar o futuro da nossa educação também, né? É bem importante. É isso. Acho que de uma maneira bastante breve, eu queria também me dizer que eu me senti bastante contemplado pelas falas que foram colocadas, especialmente pela colega que mencionava a questão da violência, não me esqueci o nome da colega ali atrás, Júlia, isso? Acho que foi bastante potente, mas acho que também a gente se sentir contemplado na sala me incomoda, porque eu gostaria de ter ouvido mais falas dissonantes, mais discordâncias, mais falas que não estivessem próximas a nós. Então, me parece que a gente está, muitas vezes, falando de questões para os próximos, e isso acho que é bastante problemático, né? A colega ali chamava a atenção para nós para uma urgência, né? Então, eu não vou me furtar, enquanto homem branco, cisgênero, embora homossexual, e militando nisso com os estudantes, porque sou docente, eu acho que representatividade também é importante isso, os estudantes reconhecerem nós, docentes, esses marcadores representados ali no nosso cotidiano, mas a colega nos convoca para uma urgência, e a urgência é no espaço da sala de aula, é nos nossos planos de aula, né? É a gente, de fato, reconhecer que nós, brancos, somos racistas no nosso cotidiano, então é imputado a nós encher essa sala de colegas que não estão aqui, né, de estudantes, então a gente não pode se furtar dessa discussão. Existem ações que são imediatas, que a gente precisa colocar agora, né, no nosso cotidiano. Uma reitoria precisa pensar numa pró-reitoria para a diversidade. Diversidade sexual tem que estar na nossa boca quando a gente entra em sala de aula, quando os estudantes nos conectam. Então, acho que a tua fala nos convoca para essas urgências. A gente não tem que imaginar que essa discussão é uma discussão difícil, que está longe de a gente colocar e dar pequenos passos que estão no nosso cotidiano para que, justamente, a gente possa avançar, né? Então, me incomoda profundamente que os outros todos de vozes dissonantes, que não vão permitir que muito do que a gente está colocando aqui aconteça, porque as vozes que estão lá fora são, em grande parte, maioria, porque esses marcadores desconectam a gente em alguns momentos. Então, me incomoda profundamente. Acho que a gente precisa... Eu quero parabenizar por isso, né? Acho que a reitoria e a universidade pública tem esse espaço, mas nós precisamos também pensar urgentemente como que a gente desfaz uma mesa para uma roda de conversa onde a gente acolhe as dissonâncias. Porque assim a gente acho que avança muito mais do que falando mais do mesmo para nós pares, né? Então, muito obrigado. Em nome do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, eu gostaria de agradecer o convite e também a possibilidade de estarmos aqui. É bem interessante esse espaço. Como disse a estudante, agora a Júlia vai ser a citada, né? É um espaço diferenciado, né? E para nós também do Fórum é muito importante estarmos nesses espaços trazendo a voz dos estudantes, né? E, enquanto todos falavam, eu também fui refletindo, nós não estamos estamos seguindo na mesma linha de raciocínio, né? E eu pensei o seguinte, a academia, né, ela vem de décadas de um desenvolvimento científico que nos desumanizou.
né, nos tornou escravos de vários números. Nós, professores, né, professoras, somos escravos do Lattes, e a gestão escravo de números, de estatísticas, né, geralmente final de ano letivo, nós temos que produzir aqueles gráficos maravilhosos dos nossos êxitos, e a gente só fica em torno de número. E nós esquecemos que os nossos estudantes não são números, são pessoas. Eu não lembro o nome do colega que falou, mas cada um que entra aqui entra com a sua história, né? E quando nós, professoras, professores, entramos numa sala de aula, nós temos ali 30, 35, 40 histórias, 40 famílias, 40 trajetórias, 40 pessoas que representam suas ancestralidades que não conseguiram pesar aqui. Muitas vezes são as primeiras pessoas da família que conseguiram chegar nesse espaço, né? E isso a gente não consegue valorizar pela falta de humanidade. O espaço acadêmico está desumanizado. E Júlia, Júlias, né, se nós não humanizarmos o nosso espaço acadêmico, principalmente as nossas instituições públicas, instituições de ensino público, de saúde pública, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos sentar, agradecendo novamente o espaço, mas não sendo uma crítica construtiva, talvez indo na mesma linha do professor Daniel, descer do pedestal, sentar em roda, olhar no olho, ouvir, ter o espaço de fala e o espaço de escuta, que nós não temos mais enquanto seres humanos. Nós não ouvimos os outros. Enquanto o outro fala, eu já tenho uma resposta pronta para já falar, né? Eu não consigo nem escutar, e também nem me interessa o que o outro está me dizendo. Então, muitas vezes, a gente faz as reuniões e diz que as reuniões não deram em nada. Claro que não deram, porque a gente já vai, pro forma, né? Eu vou lá ouvir, mas eu já sei o que eu vou fazer, né? Só para dizer que eu ouvi. Então, isso realmente, dessa forma, a gente não vai construir nada, né? Nem aqui, nem no Instituto Federal, nem no Fórum de EJA, nem em qualquer lugar da nossa sociedade. Se a gente não tiver humanidade, alteridade, e como nós, no Fórum de EJA, trabalhamos bastante com Paulo Freire, né, e a educação popular, a amorosidade pelo próximo, se nós não tivermos essas trocas, a gente não vai construir nada. E aí não adianta lei, não adianta política pública, não adianta nada, porque isso tem que partir de cada um de nós. Já me alonguei bastante, agradeço novamente. Obrigada. Então, para uma última manifestação, a nossa estudante de biomedicina, Júlia. Boa noite. Eu não posso deixar de fazer uma fala agradecendo muito a presença dos nossos convidados, do pessoal do Dandara, né, os alunos que vieram aqui prestigiar a fala maravilhosa da professora de vocês. Com certeza não é fácil se dispor a vir até aqui e travar uma discussão que é complexa e que, como todas as discussões complexas, não tem resposta simples, né? Que a gente vai sair agora com todos esses acúmulos para transformar uma realidade que vem sendo consolidada há séculos, né? Mas eu acho que, a partir do nosso debate, a gente tem um produto muito rico para incorporar em algo que a gente está construindo agora, que é pensar o futuro, que é o PDI. Né? Não é uma solução simples, é uma coisa que a gente vai construir ao longo dos próximos 10 anos da UFSPA. Então, eu queria aproveitar para dizer que o que já foi construído do PDI até agora, o rascunho desse documento, ele vai ser disponibilizado no dia 21, me corrijam se eu estiver equivocada, para apreciação da comunidade interna e externa. Então, inclusive, os nossos convidados vão poder acessar esse documento e sugerir alterações políticas estruturadas
para a gente começar aos poucos a mudar as mazelas que a gente colocou aqui hoje. E queria ressaltar também que, como já ficou bem claro a partir de todas as intervenções, todas as questões que discutem o acesso, elas perpassam a permanência. Queria lembrar que a responsabilidade da gente discutir a permanência e estruturar políticas para a permanência, ela não é de um segmento específico da universidade e nem de grupos dentro de algum segmento específico. Ela é de todos nós, de todos que estão aqui, dos que não estão aqui, de toda a sociedade e, especialmente, de todos que temos o privilégio de usufruir desse espaço aqui, que é a universidade pública. Então, vamos acolher juntos, todos juntos, esse debate que não é fácil, que é complexo, para que a gente consiga chegar a algum lugar. Muito obrigada a quem ficou até o final. Muito obrigada aos nossos convidados e ao espaço que foi oportunizado também, é muito importante. Passamos a palavra, então, à nossa magnífica reitora, a professora Lúcia Campos Pelanda. Bom, gente, então eu queria agradecer, primeiro começar agradecendo a Júlia, que foi uma das pessoas que mais ajudou a organizar essa audiência. Ela é da comissão do PDI, um dos membros mais ativos da comissão, e agradecer aos demais membros da comissão do PDI que têm trabalhado muito para compilar todas essas contribuições, né, de toda a comunidade. A gente vem discutindo faz um ano, mas a gente tem uma certa assim decepção com o fato de que realmente, né, tinha que estar todo mundo aqui e a gente tinha que ter tido muito mais discussão mesmo. Mas é um processo, né? A democracia é uma coisa que a gente vai construindo e aprendendo. Não dá para a gente passar de um ambiente que era totalmente fechado para um totalmente aberto sem muito esforço. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande. E é um processo. Acho que a gente está crescendo muito nesse processo. A gente agradece muito, né, a presença de cada um de vocês. A gente sabe que não é fácil, mas a contribuição de vocês foi fundamental para nós poder escutar essas falas. Acho que, com certeza, nos faz crescer e aprender e refletir e pensar assim, como que a gente vai fazer, porque a gente sabe que a gente quer. Agora, a gente precisa ter muita responsabilidade também, né? Como todos vocês falaram. E acho que na fala da Júlia está bem claro assim, que a gente tem muito essa preocupação. A gente sabe que é um ambiente que a gente vai precisar criar um pouco de conflito, de certa forma, porque isso não tem muito jeito. Mas como é que a gente pode acolher e não sei se é proteger a palavra, mas como é que a gente pode fazer com que esse conflito se dê de uma forma o mais saudável possível, né, com aprendizado e com crescimento, e não com violência e nem com invisibilização, nem com piora das condições. Então, de novo, muito obrigada a todos e a todas. E eu espero que esse seja só o primeiro de muitos momentos em que a gente possa discutir. Aqui na UFSC a gente senta muito em roda, viu? É que a gente, às vezes, também quer fazer um momento formal de ouvir a sociedade e valorizar bastante assim, esse momento. Por isso a gente fez essa coisa chique. Até por isso que o Fábio fica me chamando de magnífica, desde que um decreto governamental acabou com a magnificência, e eu nunca me importei, mas agora a gente se importa, a gente fica falando. Então, é isso. Muito obrigada a todos e todas, e temos muito o que pensar. Obrigada. E, ao concluir nossa audiência pública, agradecemos novamente a presença e participação de todos. Com certeza, as ideias e sugestões articuladas durante o evento serão de grande valia para a elaboração de nosso posicionamento estratégico. Tenham todos uma boa noite.